esse é o propósito do Senhor, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, que neste momento, Senhor, não seja eu que esteja falando, mas que venha o Senhor transmitir o que o Senhor quer falar para a tua igreja, meu Pai. Aquele que veio de longe, aquele que veio de perto, Senhor, aquele que veio, Senhor, com o coração aberto para ouvir, fala, Senhor, com a tua igreja, fala comigo, Senhor, que nesta noite eu possa sair de mim, que não seja eu, a Brenda, que venha falar, sim, mas sim a missionária Brenda, Senhor, representando o teu reino, Jesus, aleluia. Eu te agradeço por essa oportunidade e a igreja pode ser sentada. Quem não me conhece, eu sou missionária de Uberlândia, Minas Gerais, e hoje para mim é um prazer estar aqui com vocês, juntamente com meu esposo, o presbítero Jean, mais meus filhos, o Caio, Samuel e Felipe. Hoje também com a visita especial da minha mãe, Sinar, da minha avó Gilsa e da minha sogra Ângela, mais meu sogro João Batista, presbítero João Batista. Chamei alguns convidados também especiais que acho que nunca vieram aqui, está a primeira vez. Sejam bem-vindos todos vocês. Aleluia, o Senhor tem algo para falar com cada um de nós aqui. Aleluia. Irmãos, subir no altar do Senhor não é fácil. Não é coisa fácil. É fácil a gente fazer o que a gente sabe fazer, que a gente se autorresponsabiliza, mas fazer o que Deus quer que faça é algo muito de responsabilidade e não é fácil. Eu confesso para os irmãos que eu tenho passado por muitas lutas espirituais, muitos conflitos internos, porque a partir do momento que o óleo cai na cabeça como missionário, como obreiro do Senhor, não é agora tudo que eu quero fazer que eu vou fazer, mas sim o que Deus quer que eu faça, que eu tenho que fazer. E quando a gente escolhe servir ao Senhor, nós acabamos escolhendo não ir por caminhos que antes a gente iria. E falando sobre essa palavra, eu já quero entrar aqui. É engraçado que em 2009, o Senhor se apresentou para mim. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui, que já tiveram o Senhor Jesus, já se apresentaram para vocês, mas eu tive o entendimento do que era servir ao Senhor, o que era ser servo de Deus em 2009. Quando pequena, a minha avó que está aqui, a minha mãe, me falava o que era Jesus, me falava dele, me falava que eu tinha que fazer orações, mas eu não ainda conhecia esse Jesus, eu não conhecia esse Deus. Então em 2009, o Senhor Jesus se apresenta para mim. Então meus olhos agora, as escamas caem, os meus ouvidos se abrem, a minha mente, que era voltada para os meus desejos, agora ela está sendo modificada. Às vezes você está passando isso em 2022. O Senhor se apresentou para você e você não tem entendido por que às vezes há tanta coisa na sua mente que não acontecia. Por que seus ouvidos estão abertos? Por que você tem tido tantos sonhos? Por que você tem aquele que a gente diz assim, a mulher tem o sexto sentido, ia fazer uma viagem, não vai, porque sente que não é ir para ir, ia para uma festa, não vai para essa festa, ia colocar uma roupa, não coloca essa roupa. Isso se chama Jesus Cristo, o Espírito Santo na sua vida. Ele começa a te moldar, ele começa a te estruturar da forma que ele quer. E da forma que o Senhor fez comigo, eu tinha apenas 19 anos. E com 19 anos, eu fui batizada pelo ministério da igreja Shalom, de Minas Gerais. E logo com 19 anos, eu comecei a fazer escola de líderes. Como uma jovem com 19 anos é separada para fazer escola de líderes? E toda sexta-feira eu ia, deixava a casa, chegava na igreja para ser discipulada na escola de líderes. Essa escola era para ser líder de células, mas eu não sabia por que eu estava fazendo. Mas hoje, com 32 anos, eu sei por que eu fiz.
Tem coisas que a gente vai fazer, a gente não entende na hora. Às vezes tem coisas que na sua vida que você está passando, você fala assim, mas por que eu estou nesse emprego? Mas por que eu estou nessa cidade? Mas por que eu estou convivendo com essas pessoas? O Senhor, Ele precisa nos moldar como um vaso na mão dele. E aqui o Senhor, em Provérbios 19, 21, diz assim: há muitos propósitos no coração do homem. Eu sei que você como mulher, você como homem, você tem objetivos, você tem sonhos, você tem projetos, você tem muitas coisas no seu coração. Você desenha, você escreve, você comenta, você escreve carta para Deus, você faz muitas coisas, pensando como que vai ser quando você casar, quem vai ser seu esposo, quem vai ser sua esposa, onde você vai morar, qual carro você vai ter, qual faculdade você vai iniciar, quantas empresas você vai abrir. São tantos sonhos que nós temos. E além dos nossos sonhos, nós sonhamos com os nossos filhos. O que meu filho vai ser, onde ele vai morar, o que ele vai fazer. Nós temos muitos planos. E falando sobre plano, eu anotei aqui um versículo em Jó 4:22 que diz assim: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado na minha vida. Aleluia. Eu quero falar com você que chegou nesta noite e tem pensado que os planos de Deus estão frustrados na sua história, que os seus projetos não foram para frente, que você de alguma forma fracassou, que você está triste, porque você queria que algo que tanto você almejou não desse certo, não deu certo. E eu quero te falar nesta noite, os planos e os projetos de Deus na sua vida nunca poderão ser frustrados. Pode passar o tempo que for, pode passar uma década, 2 décadas, quantos anos você tem, 60, 70, ainda está de pé. Os projetos de Deus na sua vida não morrem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aqui, falando sobre os projetos de Deus, o Senhor, eu fui buscar no dicionário o que significa propósito. No século 21 se fala muito. Nós temos que ter propósito, nós temos que estar na chamada de Deus. Mas o que é propósito? O que é esse fala tanto propósito? No dicionário diz assim, que o propósito significa intenção, projeto, desígnio, objetivo, finalidade, intuito. Aleluia. E esse propósito que eu buscava não era o propósito do homem, mas qual é o propósito do Senhor na sua vida nessa noite? Quando a gente para de pensar qual que é o nosso propósito, mas qual que é o propósito de Deus para a sua vida, você acha uma chave poderosa que abre uma porta onde você entra numa dimensão que ninguém pode mostrar. Existe hoje uma profissão que se chama psicologia. O psicólogo, quando você vai entrar num trabalho, ele vai traçar qual é o seu perfil, qual é o seu temperamento, para te auxiliar você escolher a profissão correta. E muitos acreditam. E tem coisas que realmente batem. Mas além do estudo do ser humano, existe o propósito de Deus. É por isso que vocês vão ver pessoas que não tinham nada, que não eram ninguém, e o Senhor levanta, e o Senhor coloca ele lá em cima, sem estudo, analfabeto, mas o Senhor levanta. É por isso que você vê pessoas simples recebendo no seu portão pessoas que têm grandes faculdades, vários títulos, para ir lá orar. Ele bate no portão daquele simplesinho e fala assim: ora por mim, eu estou aflito. E às vezes a gente acha que nós temos que buscar só as coisas terrenas.
Se eu tenho um Camaro, agora eu quero uma Porsche. Se eu tenho uma Porsche, agora eu quero um mais importado. Se eu tenho uma casa num bom bairro, agora eu quero um condomínio fechado. Se eu sei falar 2 línguas, agora eu quero falar 5 línguas. A gente busca muitas coisas dessa terra, mas a gente esquece que o que tem que prevalecer é o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus, Ele faz você sair da rua A e morar na rua B. O propósito de Deus faz você sair do trabalho B e você ir para o C. O propósito de Deus faz você às vezes estar num serviço que nem é tão bom, mas você sabe que lá existe um propósito para você cumprir na vida de alguém. Aleluia, Deus. Deus pode te levar para uma cidade bem longe, com o propósito de você falar com uma alma que está lá. Nesse ano, eu fui despertada para a área missionária. E eu não entendia. Quando foi em fevereiro, eu fui fazer um propósito em Goiás. E chegando lá, o Senhor abriu a minha visão. Porque, irmãos, o inimigo não ajuda ninguém. O inimigo, quando ele dá, ele cobra, ele tira. E chegando lá, eu estava indo com uma pessoa numa distribuidora e tinha 3 jovens sentados, um mais de idade e outros 2 jovens sentados na beira da calçada. E eu peguei e falei, nem conhecia aquele jovem, nem sou daquela cidade, e eu falei para a pessoa que estava, vou ter que descer aqui para levar uma palavra de Deus para essas pessoas aqui. E desci daquele carro e fui. E naquele momento eu ajoelhei diante daqueles homens e fiz uma oração. Que naquele ano de 2022, o Senhor ia virar a página na história deles. E o Senhor falou comigo: dá o seu lugar no carro e vai de ônibus com seu filho e leva eles para a casa de recuperação e anda 700 quilômetros de ônibus e eles vão no seu lugar, vão onde no seu lugar. Isso para um homem é coisa louca, né? Quem que vai dar o seu carro no seu lugar para uma pessoa que você nunca viu para ir e você vai de ônibus? Mas quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que obedecer. E eu obedeci. E aí eu fiz o pedido. Do jeito que eu falei para vocês, eu falei para aqueles 3 homens. E um daqueles homens falou assim: quem é você? Eu sou missionária, Brenda. Estou aqui para te resgatar. E o Senhor falou que é para mim dar o meu lugar no carro. E você ir no carro. E eu vou te levar para uma casa pastoral lá em Cuiabá, 700 quilômetros daqui. E aí eles chegaram e falaram: então vem amanhã, porque você está vendo esse amigo meu, ele não vai conseguir hoje. E aí eu nem falei para o meu esposo, fiquei caladinho. Depois que a gente foi para o culto nesse domingo, eu falei: Jean, o Senhor falou comigo que é para mim dar o meu lugar no carro e eu ir com a criança de ônibus e essas pessoas irem no meu lugar. E ele concordou. E aí eu fui com o presbítero Lourival, que está aqui também nessa noite, e cheguei lá. E aquele que estava mais dormindo, ele começou a louvar, ele louvou o menino todinho, bêbado, sujo, cabelo todo. Ele me louvou, sabe por quê? Ele era cantor antes de ser mendigo. E ele cantou o menino todinho. E eu sou muito mole, chorei, porque ele cantou muito bonito mesmo. Só que ele falou assim: eu não posso ir com você, porque eu estou numa luta espiritual. Eu não consigo nem levantar daqui. E deitou. E veio um senhorzinho de cabeça branca e falou assim para mim: quem é você? Eu falei: eu sou a missionária Brenda e quero levar eles. Ele falou: eu sou o dono dessa casa.
dias eu dou comida para eles e deixo se eles quiserem tomar banho lá em casa. E eu sou evangélico. E a oração que eu faço: Senhor, manda alguém aqui para tirar eles. E eu falei: você vai comigo, Pedro? Ele falou: eu vou. Eu falei: você vai comigo, Denis? Eu vou. E ele sai nós dois, mais os obreiros, com a roupa no corpo. E eu falei: eu não posso te levar daqui sem avisar a sua mãe, Denis, porque o Denis é muito jovem. E aí, chegando na casa da mãe dele, ela pergunta: quem é você? Com o olho bem arregalado. Eu disse: eu sou a missionária Brenda, e o Senhor falou para me levar o seu filho. E essa mulher se cai no chão e começa a chorar. Eu falei, Denis, que Deus ia levantar nesta sexta-feira uma pessoa para te resgatar. Eu te falei, Denis. Glória a Deus. E aí eu fui compreendendo que o Senhor faz. Aleluia. Por que eu ia ter amor por uma pessoa que eu nunca vi? Que não é nada meu, que eu ia gerar custo. E foi feito. Eles passaram pela casa de recuperação e uma dessas pessoas, que é o Pedro, resumindo a história, o Senhor Deus, através da minha vida, conseguiu um emprego para ele lá em Nova Maringá, Mato Grosso. Ele trabalhou durante 1 ano lá. Ele recebeu aumento. Esse homem que estava dormindo no chão, com carotinho, esse 1 ano todo de 2022, ele dormiu numa cama melhor do que a minha. O quarto dele era mais equipado que o meu. A cozinha que ele comeu era mais limpa que a minha, porque era tudo inox. E chegando agora nesse final de ano, a patroa dele disse assim: Brenda, o Pedro é o meu melhor funcionário. E é o funcionário que eu tenho mais medo que peçam para ir embora. Eu falei: mas a senhora sabe de onde é o Pedro? E ela disse: não. Aí eu falei: então eu vou te contar de onde é o Pedro. E aí eu contei. O Pedro morava na rua. O Pedro estava morando na rua. E ela pegou e o Senhor tocou nela, ela começou a chorar. Essa empresária mora aqui no Alphaville de Cuiabá. E ela disse assim: o Senhor fez você encontrar o Pedro, para que depois você me encontrasse e eu voltasse para a presença do Senhor. Você consegue entender agora que a gente não sabe de nada? Que a gente está nas mãos do Senhor? Às vezes Deus fala para você: passa por essa rua. Você fala: eu estou ficando doido. Deus não está falando. Deus está falando sim. Mas às vezes a gente quer que chegue um profeta e coloque o dedo na nossa cara e fale. Mas Deus fala com você. Mas você precisa entender que é Deus que está falando. Uma coisa que eu aprendi: o inimigo não dá nada para ninguém. Quando Deus te falar para você dar, dá. Ah, Brenda, mas é muito caro o que ele está pedindo. A gente, tudo é dele, tudo vem dele. Quando a gente entende isso, é tão tremendo. E agora, no final do ano, ela falou assim: Brenda, eu gosto tanto do Pedro que eu vou construir uma casa só para o Pedro. Irmão, você tem noção? Você tem dimensão? Era uma pessoa que estava morando na rua. Mas o Senhor não olha para a gente como a gente está. Ele sabe quem nós somos. Só a gente que não sabe. E o Senhor tem feito. Aquele que aceita, se você está aqui nessa noite, é porque você aceitou estar aqui. E com Deus a gente precisa aceitar. Deus não vai te forçar a fazer nada. Deus não quer robô. Qual que é o motivo e o propósito de Deus na sua vida? O Senhor nos criou para ter uma grande família, porque nós somos imagem e semelhança dele.
E quando Jesus veio, foi porque o homem caiu, teve a queda. Lá em Gênesis teve a criação, em Gênesis 3 teve a queda, em Romanos teve a condenação, e em Isaías fala sobre a salvação quando Jesus vem. E qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus está aqui, em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus poderia ter tudo o que ele quisesse nessa terra. E ele teve? Ele escolheu não ter. Ele escolheu estar no meio com os perdidos. Então, irmãos, eu, como missionária Brenda, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos planos. E o Senhor, Ele coloca as portas abertas para os projetos que eu vou. Mas eu quero te falar algo, um discernimento que eu tive essa semana, que não é para mim sair de casa sem propósito. Não saia da sua casa sem propósito. Esses dias eu estava passeando com meu esposo e tinha um lugar muito bem arrumado e era um bar. Mas eu não bebo, mas eu falei assim, é tão gostoso esse lugar, tão bonito, um lugar diferente. Eu não sei como chama ali, como que chama, gente? Aquela área lá? A Praça Popular. Aí eu falei, nossa, que lindo esse lugar, eu mereço estar aí. E ontem o Senhor falou comigo, mas eu não parei. Que lá, todo lugar que a gente for, a gente tem que ter um propósito. Se não for para me discipular, se não for para me resgatar uma vida, qual é o propósito de eu estar no bar? Ah, vou esparecer. Nossa, está muito calor, está muito abafado, eu quero ver gente. Quantos lugares você tem ido sem propósito? Você vai porque ele te leva. Você vai porque você acha que, eu quero mudar um pouquinho. Qual é o propósito de você ir lá? Então eu tenho aprendido que todos os dias eu vou acordar e vou levantar e vou viver aquele dia com um propósito. E o propósito tem que estar dentro do que Deus quer. Não é o que a missionária Brenda quer, não é o que a empresária Brenda quer. É o que Deus quer para mim. É o que Deus quer para você. Então, existe um propósito de eu ir lá sentar só para comer uma batata frita, alguma coisa desse bar? Você sabia que até casa de parente tem alguns familiares que, se não tiver propósito, você não pode ir? Mas é meu familiar. Mas é não, minha família não. A gente tem que vigiar. Porque se não tiver propósito, você vai lá, cria uma contenda, acontece uma confusão, sai briga, às vezes até sai morte. Quando a gente é separado para fazer algo nessa terra, como eu e você foi, nós temos que viver dentro do propósito de Deus. Qual que é a melhor cidade para você morar? Procura no Google. No Google vai falar Curitiba, vai falar em outras cidades aí, maravilhosas que tem para morar. Mas qual é a cidade que Deus quer que você more? Não é mais o que você quer. A menininha mimada, que a mamãe dava tudo, e o menininho mimado tem que morrer. Tem que crescer. E agora não é mais o que você quer, é o que Deus quer para você. Eu canto bem. Com essa voz que eu tenho, eu poderia estar estourada no Brasil. Só estou dando exemplo, que eu não canto. Mas o Senhor te deu esse dom para você cantar para Ele. Eu falo bem, eu poderia ser uma grande palestrante,
Mas o Senhor te deu esse dom para você resgatar vidas lá na rua. O negócio é que a gente só pensa, ó. Ah, Deus me deu esse dom para me ganhar dinheiro. Deus te deu esse dom para você ganhar vidas. Ganhar sua família. Tem hora que eu falo, eu estou ficando louca. Eu fui na Energisa esses dias e o Senhor falou para mim, esses tempos, todo lugar que você for, você vai levar a Bíblia. Eu falei, meu Deus, vou achar que eu estou ficando doida. Dentro do mercado eu ponho a Bíblia, vou no carrinho. Vou na Energisa com a Bíblia na mão. E aí a mulher foi lá para mudar, trocar a titularidade da Energisa. Eu peguei a Bíblia e falei assim, eu quero ler um versículo para você. Ela só me deu uma olhadinha assim, pode. Aí eu li, aí ela falou assim, moça, você acredita que esse é o versículo que minha mãe lê para mim todo dia? Aí eu saí da Energisa, quem já foi na nova sede da Energisa sabe. E nesse dia eu tinha ganhado uma flor. Eu não lembro mais de quem que eu ganhei essa flor. E eu desci com essa flor, eu falei, essa flor eu vou dar de presente, porque se eu deixar ela lá em casa, ela vai morrer. E às vezes, era o dia das mães, o dia das mulheres. E aí eu desci as escadas da Energisa, aí estava a senhorinha bem tranquila lá, aí eu cheguei com a flor para ela assim, eu quero te dar essa flor. Aí ela olhou assim para mim, mesmo, minha filha? Eu falei, é da senhora. Quem sabe ela estava questionando a Deus, ela não ganhava nada. Mas o Senhor, Ele trabalha nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. A gente quer que Deus chegue na nossa vida e faça algo tão grande, tão tremendo, mas Ele está fazendo nos mínimos detalhes, a gente não está percebendo. Que a gente possa não comece 2023 sem propósito. Tem propósito. Senhor, qual é o propósito da minha vida? Qual é a minha chamada? Senhor, eu estou com meus talentos todos enterrados, mas eu quero a partir de hoje, dia 29/12/2022, desenterrar eles, Senhor. Pai, o que eu sei fazer? Irmãos, não espere o seu pastor, a sua pastora te chamar para fazer a obra de Deus. Isso tem que arder dentro de você. Se não arder dentro do seu coração, não vai ser no coração da pastora e do pastor que vai arder. Eu estou vendo ali que caiu uma água no chão, vai lá e limpa. Eu vi ali que está sendo muita gente na recepção, está pouco só amparo, eu vou lá também recepcionar. Eu vi que as irmãs estão lá todas tarafadas, arrumando a cozinha para depois no final do culto eu vou lá ajudar. Eu vi que o banheiro está sujo, eu vou lá limpar. Não interessa o que você vai fazer, mas faça algo na presença do Senhor. Ninguém me chamou, eu não vou. Mas ninguém te chamava às vezes para ir para o pagode, você ia. Nenhum profeta falou que você passou, que você é pastora. Então, enquanto eles não falar, ninguém falar, eu não vou fazer. Mas Deus não te falou. Deus não te falou que te separou. Por que você está esperando? Aí depois fala assim, quando eu recebi essa oportunidade, eu posso estar enganada, mas o meu nome começou a estar nessa lista aqui da escala dia 4/12. Depois quem cuida da escala me fala se é verdade ou não. Gente, quando meu nome saiu na escala da igreja, missionária na intercessão, missionária ali na oferta, missionária. Eu lembro o primeiro dia que eu pisei aqui, meu coração faltou sair da boca. Para mim, o meu nome ter saído ali naquela escala era como se eu tivesse ganhado um concurso. Era como se eu tivesse ganhado a mega que todo mundo vai jogar agora, no final do ano. É muito forte, irmão. Mas às vezes a gente fica esperando o pastor te ligar e falar: Maria, hoje eu preciso de você aqui na igreja. Irmãos, o pastor tem tanta coisa para fazer.
E ali, meu nome saiu para a escala da limpeza. Escala da limpeza, Senhor. Quantos de nós queremos só estar nos altares, nos congressos, com multidão, mas nas pequenas coisas a gente não quer estar. A gente não quer estar. Senhor, eu saí para a escala da limpeza. Se eu conseguisse entender o valor que é poder limpar uma cadeira que está dentro da casa do Senhor, passar um pano no chão, onde é a casa do Senhor, não há nada mais precioso. Não há nada mais precioso do que estar cuidando das coisas de Deus. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua saúde. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida lá do seu trabalho, da perseguição que você está tendo. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida daquele filho rebelde. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus opera maravilhas, te entrega mais uma empresa. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus restaura tudo que precisa ser restaurado. Então, antes de finalizar, eu quero chamar aqui no altar, com a permissão do pastor e da pastora, o meu esposo e os meus 3 filhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se você entender que você tem que fazer tudo na sua vida com propósito, a sua vida vai mudar. A minha vida vai mudar. Cadê o Samuel? Ah, foi no banheiro. Ele já está vivo já. Ele já está chegando. Vem aqui, Samuel. Corre, o tempo está comigo. Aleluia. 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 Ensina teus filhos um caminho que ele deve andar, para quando ele for adulto não se esqueça. Aleluia. Isso aqui para mim, eu consegui isso aqui através de muito joelho, muitas madrugadas pedindo ao Senhor. Foi muito joelho, irmãos. Foi muito choro. Foi negando eu a todo momento. E hoje, eu sei por que a gente é tão atacado. Por que é tanta luta espiritual? Porque hoje ter uma família unida é realidade, é preciosidade. Eu gostaria que o Jean finalizasse. É a minha oportunidade, porque o Senhor não me levantou sozinha. Ele quer nós dois fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Amém? Amém. Irmãos, é um privilégio aqui no altar. A gente congrega aqui tem pouco tempo, mas a gente já conhece o pastor há pouco tempo de outros tempos. A gente já foi cliente na Rádio Pinar. E foi uma surpresa, né, acontecer conforme está acontecendo tão rápido. Nós vimos no ministério, nós tínhamos alguns afazeres lá, mas o nosso tempo findou. E hoje eu tinha um compromisso e a Brenda falou assim: ontem eu fui escolhida para pregar. E aí hoje a Brenda falou com o meu filho: vai ser com seu pai. Eu falei: vai que for mesmo, vai deixar-me. Sabe que eu vou. Então assim, é um privilégio, né, conforme ela falou, ter a família da presença de Deus. Isso aqui, irmãos, não é para qualquer um.
não é nos colocando melhor do que qualquer um, mas o propósito, como a forma ela vem falando, o diabo também tem um propósito, que é destruir a família. Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele ganhou combatentes para o exército dele. Ele sabe que ele já está derrotado. E o propósito dele é te derrotar, é me derrotar, é derrotar a nossa família. Então, quando você consegue ter a família na presença de Deus, você pode ter certeza que você está combatendo o inferno. E pode preparar que ele vai vir com o exército dele contra vocês. Ah, mas o diabo não está me atacando. Então segura aí, tem algo errado. Porque se está tudo muito bem, o diabo não está te atacando, é porque pode ser que você esteja do lado dele. Então, a família na presença de Deus, isso é um propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando você conseguir poder falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, aí pode ter certeza que você está no caminho certo. E o diabo, ele vai lutar com todas as forças que ele tem para que isso aqui não aconteça. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Só você que quer ter propósito de Deus em 2023, vem aqui para frente. Você que não quer ficar mais como um barco à deriva, que não sabe a direção a tomar, que não está ouvindo mais o que o Senhor fala, que nesse ano de 2023